Paz de Cristo, meus irmãos. Nós vamos começar lendo um texto aqui que está em 1 Pedro 2. Nós já vamos comentando, lendo e comentando, que é para podermos ganharmos tempo, né? Com o que vai ser dito aqui. Vamos lá. O texto diz assim, no capítulo 2, versículo 1 de 1 Pedro. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, de toda sorte de maledicências. Então, esse texto aqui ele já começa nos exortando a tomarmos uma atitude em nossas vidas. E essa atitude ela vem bem... para confirmá-la, ela também está em Colossenses 3,8, que também diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena de vosso falar. Então, nós já ficamos bem cientes aqui que para... Esse estudo aqui ele vai falar diretamente sobre casa espiritual. Então, para chegarmos a sermos uma casa espiritual de Deus, nós precisamos nos abster disso que foi mencionado aqui. Vamos seguir. Versículo 2. Desejai ardentemente como crianças, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Né? Em algumas versões ela vai estar leite racional, mas nessa daqui está como leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que interessante isso aqui. Desejai ardentemente. É o que nós temos feito ultimamente. E desejar ardentemente como que? Uma criança quando está com fome, ela chora. E chora, por isso que ele deixou bem claro aqui, uma criança recém-nascida, tudo que ela sabe fazer, ela chorar para buscar o que ela quer verdadeiramente. Aí diz aqui a palavra genuíno. A palavra genuíno, ela vem do grego adolos, que quer dizer sincero e íntegro. Hoje, muitos dos evangelhos, né, é até estranho falar isso, muitos dos evangelhos, quando na verdade era para ser um só. Não os evangelhos de Cristo, né? Porque todos eles se concordam. Então, por se concordarem, eles são um. Mas existem mais de um evangelho, inclusive na outra pregação anterior, nós falamos que haveria um outro Jesus, um outro evangelho. É assim? Então é disso que está sendo dito aqui. Para a gente desejar o sincero, o íntegro. Que em outra tradução ele diz assim, não misturado, não adulterado. E justamente é o que acontece, né? Tem muito evangelho diluído, tem muito evangelho misturado, tem muito evangelho que não é o evangelho de Cristo. Nós precisamos estarmos atentos a isso. Então ele fala aqui, sobre um evangelho genuíno e um leite. E esse leite, né, é uma metáfora para verdades cristãs simples, entendeu? Esse leite vem do grego gala, é isso? Que é uma metáfora. Então, esse leite, olha só, o leite genuíno, uma verdade cristã genuína, disso que ele está falando. Aí entra a palavra espiritual logo depois, que quer dizer que pertence ao discurso ou fala, que pertence à razão ou à lógica. Isso são as traduções que dá para essa palavra, tá? Espiritual, que pertence à alma, que concorda com a razão, que segue a razão, razoável e lógico. Isso tem a ver com o quê? Com Deus. Então, aqui, genuíno leite espiritual. Que fique claro isso, que não seja diluído, que seja referente ao Espírito, para que ele vos seja dado crescimento para a salvação. Ou seja, se a gente tiver com um evangelho, né, como ele está dizendo aqui, a metáfora do leite, se não for genuíno, não vai dar o crescimento para a salvação. É o que ele está dizendo aqui. Se é que já tende a experiência do que o Senhor é bondoso. Olha aí, ele diz aqui, se é que já tendes. Então, nós precisamos buscar essa experiência com Deus, que Ele verdadeiramente, nós sabemos que Ele é bondoso, mas nós precisamos buscar essa experiência com Deus. Aí vamos lá, versículo 4, que diz assim, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens para com Deus, eleita e preciosa. Aqui ele já está fazendo menção do próprio Jesus Cristo. Por quê? Jesus Cristo ele foi rejeitado pelos homens. E nós sabemos disso, que ele foi rejeitado. Como diz a própria Escritura, né? A gente vai ler mais à frente aqui. Vamos ler o versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Eu vou repetir aqui.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Ou seja, para quem conhece bem isso aqui, já leu, né, já se estudou sobre, existe o sacerdócio, né, que levava até o Santo dos Santos, para queimar o sacrifício que era naquela época. Hoje nós não temos mais isso porque devido à dispensação que mudou. Nós vivemos a graça hoje. Então compreendemos o quê? Mas ainda nós temos um sacerdócio, um sumo sacerdote, que é Cristo. E esse sumo sacerdote que é Cristo, é por isso que nós temos que pedir a Ele, para que Ele interceda por nós. E não há outro meio de chegarmos ao Santo dos Santos, se não for através de Jesus Cristo. Porque antigamente o povo entregava direto ao sacerdote, que o sacerdote conduzia até o sumo sacerdote para poder dar entrada ao Santo dos Santos. Hoje, nós ainda não podemos entrar diretamente ao Santo dos Santos, mas podemos acessar através de Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. É impressionante isso, é maravilhoso quando a gente compreende o que está sendo dito aqui, né? Aí, vamos lá. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, que quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Ou, em outras versões, vai estar também confundido. E isso aqui é maravilhoso, versículo 6. Eu vou até repetir. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, e eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Isso é maravilhoso demais. Nessa parte da Escritura, ela faz menção aqui, ó, justamente em Isaías 28:16, que, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Então, olha que interessante aqui. Quando ele faz menção desse texto aqui da Escritura, ele está fazendo menção de Isaías 28:16. Entendeu? Vamos lá. Versículo 7 de 1 Pedro 2. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser principal pedra angular, ou alguns dizem também pedra de esquina. Por quê? A pedra de esquina é como se fosse a curva, né? A parede que está para a direita, para a esquerda, assim, a pedra como se fosse uma coluna mesmo, para poder dar sustentação. E Cristo é essa sustentação para nós, para nos mantermos de pé. Assim como uma coluna consegue segurar as paredes, dar firmeza na casa, assim Cristo também dá firmeza em nós. E é o que nós precisamos compreender, o que ele está dizendo aqui. E justamente aqui foi onde eles rejeitaram, né? Eles rejeitaram justamente o Jesus Cristo. Ele não veio atendendo verdadeiramente o que eles esperavam. Eles esperavam um líder militar, guerreando. Jesus Cristo veio manso, tanto que quando ele entrou naquela entrada triunfal montado no jumentinho, ele já entrou mostrando que ele não estava para a guerra, né? Ele estava para abraçar o povo, porque um homem entrando numa cidade montado num cavalo, aí já tinha uma outra visão. Entrado montando no jumento, ele não estava para a guerra. Então, até isso tem um porquê, quando a gente compreende bem o que a Escritura está sendo dita. Vamos lá. Versículo 8. Não, vamos voltar aqui no 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a pedra preciosa. Ou seja, se você crê, essa pedra para você ela vai ser preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Está falando aqui de quem lá atrás, né? Justamente foi o próprio povo dele, para que ele veio, que não atendeu o que eles queriam, né? Porque aqui entra a palavra, na verdade, escândalo, né? A pedra de escândalo, rocha de escândalo. E o escândalo vem da palavra escândalo, o que quer dizer? Vara móvel, gancho de armadilha, cilada. E também tem uma outra tradução que vem assim, que inclusive ela é bem grande, mas é interessante ler, ó. Aplicado a Jesus Cristo, cuja pessoa e ministério foi
tão contrário às expectativas dos judeus a respeito do Messias, que o rejeitaram e pela sua obstinação fizeram naufragar a própria salvação. Ou seja, aquele povo lá atrás que rejeitou Jesus Cristo, a salvação deles afundou. Como o Titanic, foi lá para o fundo do mar e não tem mais como. Até porque eles já morreram, não tem mais como eles se arrepender para voltar atrás. Mas nós, se ainda estamos vivos, se nós estamos ouvindo essa mensagem ainda hoje, nós ainda temos chance. Porque ele ainda está aqui, com braços abertos, o Espírito Santo está na terra para convencer, entendeu? E basta nós tomarmos atitude para que essa pedra para a gente seja preciosa e não seja uma rocha de escândalo, como está mencionando aqui. E versículo 8 vem dizendo assim, pedra de tropeço, rocha de ofensa, ou seja, a rocha de escândalo novamente aparecendo aqui, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Rapaz, isso aqui é perigosíssimo, é muito perigoso. Olha que interessante, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, ou seja, quem vai tropeçar na palavra? Primeiramente aqueles que são descrentes, claro, e também aqueles que não examinam as escrituras, vão tropeçar, porque você vai tropeçar, às vezes até inconsciente, mas ainda assim, você dizer que é inconsciente de algo que você vai fazer, por exemplo assim, vamos supor que você mate alguém, você fala, eu não sabia, sem essa que eu não sabia, vai pagar pelo que fez. E com Cristo, no dia do julgamento final, não vai ser diferente. Sem essa que eu não sabia. A Bíblia estava lá, você não leu porque não quis. Então nós precisamos estarmos atentos, que é para que não venhamos fazer esse tropeço na palavra. Porque ele está falando aqui que vai acontecer, sendo desobedientes para o que também foram postos. Olha só, justamente, isso aqui é tremendo. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que foram postos. Nós fomos postos nessa terra aqui para quê? Para pregar. Nós fomos postos aqui, nós, eu digo nós porque aqueles que se dizem servos de Deus. Se fomos postos aqui para pregar, nosso dever aqui é ganhar almas, dar frutos para Deus, agariar almas para o reino de Deus. E se você não está fazendo isso, você está tropeçando na palavra. E se você está tropeçando na palavra, você está sendo desobediente. E o que está dizendo aqui? Pedra de tropeço, vai ser uma rocha de escândalo. E essa rocha de escândalo aqui, como eu te disse, vem do grego escândalo, que é uma vara móvel e um gancho de armadilha. Então, isso se você não está conhecendo as Escrituras para buscar aqueles que precisam verdadeiramente de Cristo, você está sendo ganchado por essa armadilha, por essa cilada, por esse escândalo. Olha como é que é um negócio aqui. O negócio é sério. Mas vamos lá. E aí entra o versículo 9, Vós, porém, olha que lindo, vós, porém, sois raça eleita. Mas quem é raça eleita? Aqueles que examinam as Escrituras para não fazer dela tropeço. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que interessante, isso é lindo demais. Isso aqui me remete automaticamente para Atos 26. Atos 26, quer ver? Atos 26, 18. Olha que linda essa parte. 26, 18. Diz assim, para eles abrirdes os olhos das trevas e converterdes... vamos voltar um pouquinho, 16. Mas levanta-te, põe de pé, porque eu apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha das coisas que tem visto, como daqueles pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Aqui, ele está fazendo menção do que quando ele converteu Paulo aqui justamente, Foi quando ele converteu Paulo que ia enviar ele para ele pregar para os gentios. Mas aí vem o versículo 18, para lhe abrirdes os olhos das trevas e os converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, de sorte entre os santificados pela fé em mim. Olha que lindo. Então aqui ele está falando que foi, o Paulo foi enviado, mas para abrir os olhos
e das trevas converterdes a maravilhosa luz, que era o que a gente estava lendo no versículo inicial, e do poder de Satanás, para a gente poder se livrar disso, para voltar a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, nós somos santificados pela fé em Cristo. Claro, é pela fé e a salvação é pela graça. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é conhecer as Escrituras. Porque as Escrituras ela é o mapa. A Escritura é o passaporte. Na verdade, eu particularmente, isso é uma conjectura minha, que o passaporte, na verdade, é o Espírito Santo. Porque se ele não estiver em você, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum, porque sem passaporte você não atravessa para outro país. Se você não for morada do Espírito Santo, casa espiritual, que é o motivo dessa pregação aqui, casa espiritual, se você não for a casa espiritual, você não vai ter como passar para o outro lado. Vamos lá. Versículo 10, que diz assim: vós sim, que antes não eres povo. Olha só o que ele está falando. Antes não eres povo. Por quê? Nós somos conhecidos como gentios, né? Éramos, uma vez convertido a Cristo, deixamos de ser gentios. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó, vós antes eres povo, que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Ou seja, cremos em Cristo, passamos a alcançar a misericórdia. Isso é maravilhoso demais. Isso aqui justamente nos remete lá para Oséias 2:23, que diz assim, ó: semearei para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, e ele dirá, tu és meu Deus. Então, nesse contexto aqui de Oséias, no versículo 2, era que Oséias casou com uma prostituta amando do Senhor, e isso foi para elencar, porque Oséias ali representava o povo de Deus, o próprio Deus, e o povo de Deus representava a esposa de Oséias. Por quê? A esposa de Oséias se prostituía e depois tentava voltar para ele. Não era assim? E Oséias ia atrás dela. Teve algumas vezes até que o próprio Oséias foi atrás dela. E assim é como Deus faz com nós. Nós se prostituímos hoje. Não digo assim uma prostituição carnal, mas quando a gente deixa de fazer as ordens do Senhor, isso caracteriza uma prostituição também, prostituição espiritual. Isso caracteriza diante dele. E ele vem atrás de nós e muitas das vezes nós não rejeitamos. Nós não voltamos a eles. Nós o rejeitamos. E aí é que está o problema. Por isso que ele está aqui, ó. Vai tudo ligado. É uma coisa ligada à outra. Isso é maravilhoso, a palavra de Deus. Quando você vai ver nas concordâncias, você vai ligando uma coisa a outra, você percebe que Deus ele é tremendo. Aí vamos lá, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois que sois vós, e absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha que interessante aqui. Ele está deixando claro aqui que as paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Ou seja, finalizando aqui nesse versículo 11, ele deixa bem claro que as paixões carnais, ela entra em guerra com a nossa alma. Automaticamente isso acontecendo, mostra o que para mim? Que nós somos casa espiritual. Como eu disse, é o nome da pregação. Casa espiritual. Se você quiser obedecer à Escritura e a Deus, você vai ser uma casa espiritual para o Espírito Santo de Deus habitar em você. Mas, automaticamente, eu não quero viver isso, ou eu vou viver de mentira, eu vou viver em cima do muro. Você ainda assim vai ser uma casa espiritual. Só que uma casa espiritual de demônios. Tanto que você fala o quê? Você fala não, as Escrituras dizem o quê? Que quando o Espírito Santo sai, os demônios que habitavam em nós, eles voltam, dão uma olhada. Quando eles veem a casa vazia e adornada, o que eles fazem? Eles retornam e ainda trazem os coleguinhas com ele, né? Aí, 7 vezes pior. Então, como é que a gente fica diante disso? Então, quer você queira, quer não, quer nós queiramos ou não, nós seremos casa espiritual. Agora, entra o livre-arbítrio. Você decide que tipo de casa espiritual você vai ser. A de Deus ou a de Satanás? Isso fica claro, certo? Então, até aqui, eu acho que já é o suficiente. Mas eu ainda gostaria de deixar aqui, ó, um texto que, ele para mim, ele é maravilhoso. Que ele, inclusive, está em Atos 4, né? 4:12, que diz assim, ó. Vamos ler um pouquinho mais para trás, ó.
Vamos começar aqui, Atos 4, no versículo 7, que diz assim, ó. Pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles estavam interrogando Pedro aqui, né? Aí vem aqui, ó, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Olha só, que palavra que ele mandou aqui. É linda essa palavra aqui. E ele, aí olha aqui entrando de novo, ó, e ele é a pedra que foi rejeitada por vós, vós edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha só, vou ler isso aqui de novo, versículo 11, hein? Ele, nós já falamos sobre a pedra, certo? Que foi rejeitada. Ele é a pedra rejeitada por vós, os edificadores, ou seja, aquele povo lá atrás que achou que eles eram os edificadores porque eles achavam que tudo eles sabiam, quando na verdade Jesus Cristo veio confrontá-los porque eles estavam errando e induzindo o povo ao erro. E tanto que Pedro falou aqui, ó, e detalhe, nós não podemos contestar isso aqui que Pedro falou, porque ó, no versículo 8, diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se Pedro estava cheio do Espírito Santo, lembrando que Pedro era iletrado, ele tinha poucas palavras, ou seja, o vocabulário do Pedro não era extenso. E ainda assim, ele usou essas palavras aqui, lindas e maravilhosas aqui, para dar essa pancada na cara desses homens de lá, que se julgavam edificadores. Mas vamos lá. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Cabeça de esquina, lembrando da coluna que segura toda a casa, tá? A pedra, cabeça de esquina. Esse é Cristo. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia, que palavra maravilhosa. Então, não existe salvação fora de Cristo Jesus. Você pode até correr para a esquerda, pode correr para a direita, pode subir, pode descer, mas não existe salvação sem Cristo Jesus. Para entrar no reino, precisamos dele. Então, lembrando que quando Cristo subiu, ainda assim, ó, Cristo subiu, aí o pessoal, não vai não. Calma aí, se eu não for, eu não posso enviar o Consolador. Então, quando Cristo foi, ele enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. Então, até nisso, nós precisamos de Cristo. Mas para quê? Porque as palavras para o Espírito Santo habitar em nós são as palavras de Jesus Cristo, porque são palavras confrontadoras. E essas palavras confrontadoras, é elas que vêm contra nós, porque não é fácil você se converter, porque geralmente é por isso que a Bíblia é chamada de espada, porque ela veio para machucar, ela veio para confrontar, ela veio para fazer doer. Mas essa mesma dor que ela abre, a mesma ferida que ela abre, ela também cicatriza. E cicatrizando, logo depois você passa a ser casa espiritual de Deus e deixa de ser casa espiritual de Satanás. Mas a gente precisa estarmos atentos, né? Como diz Provérbios 1:23, convertei-vos pela minha repreensão. Aí então derramarei sobre vós abundantemente o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. É por isso que muitas das pessoas, às vezes, querem burlar o processo. E quando você burla o processo, você não consegue alcançar. Por quê? Regra básica, primeiramente, para conhecer. Primeiro, tem que se converter. Ou seja, a Bíblia manda você parar de fazer, você para. A Bíblia manda você passar a fazer, você passa a fazer. O nome disso é conversão, você está mudando de direção. Você está deixando as suas ideias, os seus propósitos para viver o de alguém. E de quem é esse alguém? Cristo. Aí lá de cima, Cristo olha, logicamente, ele vai dar uma olhada para você e vai ver lá, ó, meu servo se converteu, então eu vou ter que derramar sobre ele abundantemente o meu espírito. Aí ele vai e derrama o espírito. Logo após isso acontecer, o que vem? E vos farei saber as minhas palavras. Então, nós precisamos do Espírito Santo para conhecer as Escrituras. Nós precisamos, porque a Bíblia fala que nós não sabemos nem orar. Porque o próprio Espírito ele pega, colhe nossa oração e leva lá para cima. Ele já leva consertando, porque muitas das vezes nós oramos errado.
Mas muitas das vezes as pessoas falam, não ora errado não, já está errado só porque falou isso. Eu não peco, está errado porque falou que não peca. Nós sabemos, está escrito. Então é disso que nós precisamos. Precisamos entender que hoje, ou a gente é a casa de um jeito ou é a casa de um outro. Casa arrumada ou casa bagunçada. A escolha é nossa. Tá bom, meus irmãos? Que fique isso bem claro, que essa palavra possa entrar no coração de cada um de nós cada vez mais, para que nós verdadeiramente venhamos cada vez mais nos convertermos, cada dia mais, cada dia a gente tem que matar um leão, né? Para que nós possamos verdadeiramente buscarmos as almas que são necessitadas, que está nesse mundo precisando de Cristo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.